pessoal, segundo tempo aqui com o Marcel Estivo. Com certeza está aqui falando sobre a vida dele, sobre a expectativa agora no futuro, a gente vai conversar também, né? Zezinho? É isso aí, meu amigo. Marcel, é uma curiosidade assim, que eu tenho com relação à tua carreira. Em quem tu te inspirou assim, com relação à patinação? Tu começou ali junto com a Jaque, né, fazendo uma dupla, como tu acabou de dizer no outro bloco. Naquela época, assim, as pessoas competiam mais em dupla, assim, Não, mais individual. Mais individual, e assim, tu tinha alguém assim que tu conhecia? Quem é que era a pessoa que tu te inspirava, assim, para assim, pô, vou seguir por aqui? Outra incrível história da minha vida. Quando eu era muito criança, na época, a Janaína Espíndola era o grande destaque da patinação brasileira. Ela foi a primeira atleta a conquistar uma medalha no Pan-Americano, né? Ela ficou com uma medalha de bronze no Pan-Americano de Winnipeg, em 99, e se aposentou depois dali. E eu me inspirava nela, né? Era o grande expoente brasileiro, e hoje ela é minha técnica, hoje em dia. Nossa. Ela é minha treinadora, isso. Maravilha. Então é outra história assim que volta. O fã trabalhando com a... É. Que maravilha, que Incrível. maravilha. E depois desse título que tu tivesse, assim, de campeão brasileiro, aí seguiram-se diversos, né, títulos de campeão, né? Tu deve ter bastante, uma galeria de troféus aí pela tua experiência já hoje dentro dessa modalidade de esporte. Mas dentro de todos esses títulos, qual foi o mais importante, se é que tu consegue, assim, precisar, qual é o mais importante, se tu vê de uma forma diferente, tu acha que todos são importantes dentro de todas essas competições, o que mais te chamou assim a atenção, tu ficou mais orgulhoso, né? Eu acho que os títulos que fizeram história, né? Os títulos que vão fazer com que 100 anos depois, 500 anos depois que eu morrer, alguém for pesquisar sobre patinação e vai encontrar o meu nome num livro. Esses são os títulos que eu mais tenho carinho, que eu mais respeito, né? Em 2002 foi o primeiro deles, o Brasil já participava do Campeonato Mundial há 50 anos e não tinha nenhuma medalha. Então em 2002 eu conquistei essa primeira medalha no Mundial da Alemanha. Então foi um momento histórico, né, para o esporte, para mim, e que abriu muitas portas. Assim, hoje em dia o Brasil já tem acho que umas 10 medalhas em campeonatos mundiais e até então não tinha nenhuma. Então era meio que um estigma, assim, uma barreira que os atletas brasileiros sentiam, né? Até uma espécie de preconceito com a nossa performance, assim, ela nunca era tão valorizada como deveria. Então esse título foi importante. Depois, em 2003, no ano seguinte, eu ganhei o primeiro Pan-Americano, fui o primeiro medalhista de ouro, né? A Janaína, minha treinadora atual, foi a medalhista de bronze, a primeira, e eu de ouro. E 2007, então, bicampeão pan-americano. Acho que seriam esses três. E isso fez com que aumentou a patinação no Brasil? Ah, com certeza. A gente tem números, assim, dados tanto da Federação Gaúcha, como da CBHP, da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, né? Que são números, assim, assustadores, assim, o quanto cresceu o esporte nos últimos anos, né? Claro, com os meus títulos também, mas principalmente com a visibilidade da mídia, né? Tanto as coisas que eu fiz, que eu participei, como quadros de televisão, né? A gente teve patinação no gelo no Faustão, teve milhões aí de quadros, teve a Olimpíada agora. Tu já foi comentarista? Isso, eu fui comentarista da News, Olimpíada. Não, na Record. Na Record News? Isso. Não, Record. Foi Record mesmo. Na Record. É que eu vi tu comentando na Record News, por isso. Devia ser alguma reprise, alguma deve coisa. ser, deve ser. Então teve essa Olimpíada em Vancouver também. O esporte começou a se popularizar, né? Olimpíada de inverno, né? Começou a chegar às massas. Mas essa tu tentou, mas não gostou, né? Não, eu vi uma matéria tua lá. Eu nunca fiz para competir, né? Certo. Até porque eu batalhei tanto a minha vida inteira para chegar onde eu cheguei na roda. Eu não vou largar uma coisa que já é certa agora por outra coisa incerta e entrar aí em outra batalha. Então não sei se teria fôlego. E eu acho que faz bem mesmo, continuar competindo nesse tipo de modalidade que que tá dando certo e tá trazendo bons resultados para nós aqui do município. Que assim, o atleta, né, ele assim também se sente valorizado quando o município presta alguma homenagem, deve se sentir muito mais valorizado quando uma homenagem vem do Estado, que tu ganhaste a medalha Pedro Carneiro Pereira, nas mãos da governadora Ieda Cruzes, né, pelo desempenho como atleta na temporada passada. Isso aí te deixou feliz, Marcelo? Ah, com certeza, né? Essas condecorações vêm para
para gloriar, assim, um ano bom, né, de um bom desempenho, assim, de tanto treino. Eu ganhei também em 2007 por ter ganho o PAN, o reconhecimento esportivo nacional do presidente Lula, né, então são medalhas, assim, que são surpresas, né, eu nem imaginava, assim, ganhar, assim, fizesse até porque jus a isso, com certeza, né? a gente não fica sabendo, assim, tal atleta está concorrendo contigo, não tem esse tipo de coisa, eles te ligam de um dia para o outro e te avisam, então é uma surpresa boa. Tu tem noção do que Lajado ou que o Brasil sente a respeito dessas tuas vitórias? Tenho noção, assim, quando eu saio para fazer show, quando eu saio em turnê, né, eu faço shows em São Paulo, apresentações no Rio, ou quando eu vou em algum evento, assim, fora do estado, né, e também fora do país, né. Ano passado eu fiz shows em vários lugares da Europa, né, que a patinação é muito forte lá. Eu ingressei num grupo dos 10 melhores patinadores do mundo, a gente fez uma mini turnê na Itália, no final do ano passado, período natalino. Então, são nessas horas assim que a gente vê o quanto que é o momento que tu para e consegue olhar para trás, assim, ver o que realmente aconteceu e valorizar, assim. Tu tá o que fazendo conquistou. esses shows, não sei se tu queres fazer uma pergunta? Não, fica à Tu tá vontade. fazendo esses shows aí, tu já tá pensando em um dia parar de competir ou não? Ou dar espaço para isso? Ah, com certeza, né? Tem muitas outras coisas que eu quero fazer, né? Eu tô num momento assim que eu sinto que eu quero muito ir pro Pan-Americano que vai ter ano que vem no México. Quero ir pro Mundial do ano que vem que vai ser no Brasil, em Brasília pela primeira vez na história. Então serão momentos muito importantes para minha carreira. Mas depois disso eu quero me focar agora nisso, mas depois sentar e pensar se eu quero continuar competindo ou se eu quero poder dizer sim a tantos convites que eu tenho para fazer tantas coisas diferentes, assim, como eu consegui agora então comentar as Olimpíadas pela Record, trabalhos desse tipo, assim. Mas antes da aposentadoria, né, Marcelo, vai ter assim algumas competições, como tu já falaste, do Mundial aqui em Brasília, né? Mas e esses 15 anos de seleção brasileira, assim, tu vê que os competidores, eles estão assim com um nível técnico melhor hoje, já que tu faz parte de tanto tempo, está envolvido com os principais atletas aqui do nosso país? Ah, com certeza. É. Cada vez existem melhores treinadores, melhor equipamento, é que nem em todos os outros esportes, né? Porque a patinação também é um esporte de tempo. Por exemplo, eu estou comparando com a natação, que eles têm que então nadar o mais rápido possível. A patinação, o que a gente busca? Conseguir girar as 3 voltas no ar o mais rápido possível. Então tem todos os estudos de física, existem hoje, de repente, atletas... 10 anos atrás tinham que saltar isso aqui do chão para conseguir fazer um salto triplo. Hoje, de repente, saltando isso, eles conseguem. Porque existem técnicas de posição de corpo, o material está mais leve, enfim. Então, cada vez o desenvolvimento é maior. A tua vida não foi só alegrias, né? Pequenas tristezas. Acho que foi na Alemanha, algum lugar que tu foi e não pôde levar a técnica. Ou eu tô Foi enganado. No primeiro Pan-Americano, em 2003. Eu ouvi uma Mas eu vou matéria, te ser bem sincero que isso não foram as coisas mais difíceis, assim, porque tem coisas mais difíceis. os meus treinadores, a Jaque, então, que era na época, né, minha treinadora, soube me preparar muito bem. Então, apesar dela não estar lá, eu estava muito forte, psicologicamente, para superar isso. Acho que foram outras coisas, assim, Que não dá para dizer? Posso dizer, claro. Fica à vontade. Problemas no colégio, quando eu era criança, é uma coisa que me aborrece muito até hoje, assim. Porque eu imagino que crianças passem pela mesma coisa que eu passei, assim, né? Por de repente estar fazendo um esporte que não é tão difundido, tradição, né? ou que não tem tradição, ou que tem um preconceito em cima. Então, eu imagino, assim, eu passo na frente de um colégio hoje e olho e penso, nossa, quantas crianças aí dentro não estão passando pelo que eu passei, né? Então, professores, assim, no colégio, ao mesmo tempo que eu tive professores maravilhosos, assim, que me inspiraram. Na época que eu estava finalizando o primeiro ano, eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos, né? Então era uma coisa que eu não sabia se eu ia conseguir estudar logo que eu chegasse lá, eu ia ter que parar os estudos. Eu tive professores que me apoiaram totalmente. Eu me lembro da minha professora Nina, de matemática. Encontrei ainda esses dias, quando eu estava aqui em Lajada, a professora Ivana, que me deu aula de geografia e tal, que é uma pessoa, é uma pensadora, assim, ter uma aula com ela era inspiradora, assim. Porém, tinham professores que me Marcel, boicotavam. com certeza esses que apontavam com o dedo hoje são os que usam a mesma mão para te aplaudir, com certeza, viu, Marcel?